pequeno, frágil e com recursos limitados. O Estado de Israel enfrenta vizinhos hostis ao nordeste e ao sul, sendo seu único flanco amigo o Mar Mediterrâneo. Diante de tais desafios, Jerusalém sobreviveu aliando-se à única superpotência do mundo, mas isso não é suficiente. Considerando sua situação, Israel também deve gerenciar laços intricados com seus vizinhos, seja por meio de colaboração, exploração ou apostar em vantagens econômicas e tecnológicas. O Oriente Médio é um lugar sem justiça, e Israel nasceu em seu momento mais difícil e traiçoeiro. Sua mera existência é definida pela perpétua ameaça de extinção. Então, hoje falaremos sobre a geopolítica de Israel. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Geograficamente falando, Israel pode ser dividida em 3 regiões. No epicentro da vida política, econômica e cultural está a planície costeira, que corre ao longo da costa mediterrânea até as montanhas da Judéia. Esta área abriga a maioria dos centros urbanos mais importantes de Israel, incluindo Tel Aviv, Haifá e Jerusalém. Esta planície também abriga aeroportos internacionais, portos marítimos, infraestrutura crítica e instituições políticas. A planície costeira forma o coração de Israel. No entanto, esta banda se estende um pouco mais de 50 quilômetros de leste a oeste, o que é uma margem bastante estreita, uma vez que deixa o coração israelense sem uma almofada protetora. Um impulso militar localizado, seja do norte, sul ou leste, pode destruir os centros políticos e econômicos israelenses dentro de horas. Essa falta de profundidade estratégica é a característica geográfica mais marcante de Israel. Perda de um único degrau, colina ou planalto pode ter consequências catastróficas, especialmente com o armamento moderno. Por exemplo, um míssil lançado de qualquer lugar da Síria pode chegar a Tel Aviv em alguns minutos, e embora a tecnologia militar avançada tenha concedido a Israel a capacidade de substituir esses perigos iminentes, a falta de recursos estratégicos paira sobre o país. O único lugar que pode ser considerado como colchão é o deserto do Negev, ao sul, conhecido por ser vasto, árido e pouco povoado. O Negev é o lar de apenas 2 lugares notáveis, Eilat e Gaza. A primeira, a cidade portuária de Eilat, representa o único ponto de acesso israelense para o Mar Vermelho e de lá para os mercados globais. Embora a cidade esteja fora do centro de Israel, seu valor estratégico é indispensável, porque permite que os israelenses evitem possíveis bloqueios navais no Mediterrâneo. O segundo lugar mais importante no Negev é a faixa de Gaza, lar dos palestinos. Gaza é um poço na política regional. A área tem pouco valor estratégico e é, portanto, atormentada pela pobreza e abandono. O resultado dessa negligência é o aumento das ideologias e movimentos extremistas. Na fronteira com o deserto de Negev estão os países do Egito e Jordânia, com o reino da Arábia Saudita, localizada não muito longe. A frente egípcia é digna de uma menção especial, já que o deserto do Negev está diretamente conectado com a península do Sinai. Estas áreas atuam como impedimento, uma vez que representam riscos de segurança significativos, enquanto que o terreno árido historicamente há detido o movimento de exército, mas devido à logística moderna, está superando este obstáculo. No caso de uma força considerável atravessar esses desertos, eles teriam um alto grau de manobrabilidade até alcançar o coração israelense. Além da presença das nações locais, há também a questão de atores não estatais. Sinai é uma área difícil de controlar, ainda mais do que o Negev. Então, além das apreensões com o Egito, os israelenses também devem lidar com os jihadistas, contrabandistas e dissidentes que usam o Sinai como refúgio. No extremo oposto de Israel, ao norte, se encontra a região da Galileia, conhecida por seu terreno acidentado e montanhoso. A Galileia abriga o Rio Jordão e o Mar da Galileia. Esses importantes suprimentos de água converteu a área em um centro agrícola e de manufatura, razão pela qual a Galileia tem um enorme valor estratégico para quem busca desenvolver economias robustas. Portanto, não é por acaso que as potências estrangeiras, historicamente, têm tomado a rota do norte ao invadir Israel. Da Babilônia, Assíria, Pérsia, Roma, para os árabes e os turcos, quase todos os impérios marcharam pelo Vale Norte para conquistar Jerusalém. Nos tempos modernos, o Líbano e a Síria são os vizinhos do norte, com a Jordânia correndo ao longo da borda leste. No entanto, o dilema histórico de segurança ainda existe até hoje.
e a única maneira de conter forças numericamente superiores é ocupando os picos próximos. Por exemplo, forças militares localizadas no alto das colinas de Golã e na cordilheira do Anti-Líbano teriam uma vantagem significativa sobre seus vizinhos. Imagine o dano que pode ser infligido mediante uma artilharia pesada. E por essa razão que Israel ocupa o alto do Golã como almofada contra a Síria hostil. O mesmo pode ser dito dos outros territórios ocupados. Por exemplo, controlando o terreno elevado ao longo do Rio Jordão, Israel pode garantir a segurança de seu flanco oriental. E então, embora não haja validade legal para a ocupação israelense dessas elevações, sem eles, os estados de Israel estariam apenas a um suspiro de destruição total. Em geral, as nações resolvem suas deficiências de segurança formando alianças sólidas ou acordos multilaterais. Para Jerusalém, no entanto, os amigos são poucos e distantes entre si. Se algum dos vizinhos detectar fraqueza do lado israelense, eles provavelmente agiriam de imediato. Isso é exatamente o que aconteceu em 1948, quando Israel declarou sua independência do mandato britânico. Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Arábia Saudita e o Iêmen entraram oficialmente em conflito. Em cada uma das principais regiões de Israel, os pesadelos geopolíticos se tornaram realidade. O Egito cruzou o deserto do Negev nos primeiros dias de luta. Na Galileia, a Síria usou as colinas de Golã para bombardear assentamentos israelenses antes de lançar uma invasão própria. Enquanto isso, o coração israelense, isto é, a área ao redor de Jerusalém, foi atacada pela Legião Árabe Jordaniana. Ainda assim, graças a uma combinação de excelência militar por parte israelense e incompetência militar do lado árabe, Israel alcançou uma vitória que parecia improvável. Essa vitória, no entanto, foi incompleta. Sim, Israel iniciou o processo de solidificação de suas fronteiras e procurou outros meios de dissuasão, como o programa de mísseis nucleares das décadas de 1950 e 1960. No entanto, os países vizinhos não podiam perdoar. A crise dos refugiados palestinos atingiu seu ponto de ebulição. O nacionalismo árabe estava tomando de conta e todas as nações árabes começaram a impulsionar seus exércitos. Uma nova rodada de hostilidades era inevitável. Em 1967, quando a guerra começou e desatou nas fraquezas geoestratégicas de Israel, forças egípcias cruzaram do oeste para o deserto de Negev, enquanto as unidades jordanianas lançaram ataques em Jerusalém no leste. Enquanto isso, a Síria lançou ataques de artilharia contra os assentamentos israelenses na região da Galileia, e o Líbano realizou ataques aéreos contra posições israelenses no norte. Por mais impossível que possa parecer, esta guerra acabou em outra decisiva vitória israelense e na captura de todos os pontos estratégicos. A vitória esmagadora de Israel desmoralizou os governos árabes até o ponto que se deu início a uma era de instabilidade no mundo árabe. Por sua vez, isso deu aos israelenses um necessário descanso. Além disso, a vitória de 67 abriu as portas para uma parceria estratégica entre Israel e os Estados Unidos. Anteriormente, Jerusalém e Washington tinham apenas relacionamentos casuais, mas o apoio soviético aos Estados Árabes nesta guerra de 6 dias aproximou Israel do lado americano. Essa nova relação se tornaria fundamental para reforçar a segurança nacional de Israel. No entanto, o novo triunfo de Israel seria uma faca de dois gumes. Os territórios recém-capturados foram povoados por palestinos sem qualquer lealdade ao Estado israelense. Isso criou uma nova crise em Israel que perdura até hoje. Os milhões de palestinos que residem em Israel, Cisjordânia ou faixa de Gaza tornaram-se cidadãos árabes israelenses ou cidadãos ocupados em um limbo legal. Conceder-lhes a cidadania era considerado pouco realista, pois isso teria criado uma crise demográfica. Acreditava-se que no futuro os palestinos se tornariam a maioria devido à sua taxa de natalidade mais alta e, portanto, capazes de obter maior poder político, possivelmente até mesmo eliminando Israel como Estado judeu. Para os israelenses, este era um futuro inaceitável. No entanto, retirar-se dos territórios palestinos também não era uma opção, já que a Cisjordânia é o lar de muitas cidades que são sagradas para a fé judaica e, portanto, politicamente difícil de devolver. Então, o que aconteceu é que com o tempo,
Assentamentos israelenses foram construídos em toda a Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. Isso cimentou o controle israelense sobre essas regiões e melhorou a segurança de Israel, mas também alimentou tensões étnicas em toda a região e afetou o conflito palestino-israelense. Nas décadas seguintes, Egito e Jordânia estabeleceriam a paz com Israel, mas os palestinos formariam novos grupos e lançariam ataques e agressões com o objetivo de desalojar a ocupação israelense. A violência não funcionou, e nem as negociações, e em vez disso, instalou uma insurgência aparentemente perpétua. Hoje, Israel não enfrenta mais uma ameaça existencial, mas para resistir às tempestades geopolíticas, deve perseguir objetivos específicos. Antes de tudo, precisa manter seu relacionamento estratégico com os Estados Unidos. Tendo a América como aliado, significaria que o flanco mediterrâneo do Israel permaneceria protegido de uma ameaça naval. Atualmente, Washington está em um processo de dissociar-se do Oriente Médio, mas o lobby israelense pode ser poderoso o suficiente para ligar a América com Israel, mesmo que o primeiro não tenha mais interesses genuínos no Oriente Médio, e também deve normalizar sua relação com o mundo árabe. Está em processo de fazê-lo, mas para que as coisas funcionem, Jerusalém também deve abordar a opinião pública árabe e a dos governos. Caso contrário, tudo poderia desmoronar rapidamente. Terceiro, Israel deve resolver o conflito palestino. Além dos recentes acordos de paz com o mundo árabe, Israel deve abordar a questão palestina pelo bem da estabilidade nacional. Deve-se alcançar algum tipo de acordo que considere a estabilização e desmilitarização dos grupos palestinos, talvez com certo autogoverno. Não fazer nada seria um erro fatal e provavelmente resultaria em novas revoltas e conflitos. Em quarto lugar, Israel deve resolver conflitos ao norte, perigos da Síria, Líbano e os atores não estatais que ali residem. A situação ao norte é tão tensa que Israel não pode se dar ao luxo de aparecer fraco ou esperar o inimigo atacar primeiro. Como resultado, Jerusalém muitas vezes persegue ações preventivas. No entanto, pode haver outras maneiras de substituir a ameaça do norte. Israel precisa de aliados em suas periferias, como a Turquia, mas também precisa fazer paz com os iranianos para conter suas atividades no Levante. Ter aliados ou pelo menos um entendimento com sua periferia externa fortaleceria o flanco norte de Israel. Você pode nomear esses objetivos geopolíticos um por um. Parece razoável ou viável, mas é necessário considerar que esses objetivos só podem ser perseguidos enquanto Israel mantiver o controle sobre os pontos estratégicos nas proximidades. Não é justo e viola flagrantemente a lei internacional, enquanto alimenta tensões. Mas voltar para a fronteira de 1967 é praticamente impossível. Fazer isso exporia o coração israelense a devastadores bombardeios de mísseis e artilharia, e provavelmente dividiria a nação em dois. Novamente, não é justo, mas essa é a realidade do terreno. Algumas concessões territoriais podem ser feitas, mas apenas em áreas de baixa elevação, o que explica por que Israel se retirou da península do Sinai e a faixa de Gaza, mas não está disposto a deixar os altos de Golã ou da Cisjordânia. Algumas concessões territoriais podem ser feitas, mas apenas em áreas de baixa elevação, o que explica por que Israel se retirou da península do Sinai e da faixa de Gaza, mas não está disposto a deixar os altos do Golã ou da Cisjordânia. Então, a desocupação é possível, mas apenas em áreas sem valor estratégico. Afinal, Israel é como uma fortaleza sediada. Seu tamanho pequeno significa que não pode se dar ao luxo de perder. Não tem plano algum de emergência, então para sobreviver, Israel fará o que for necessário, mesmo que isso signifique quebrar as regras. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.